Caríssimos amigos, boa noite a todos. A nossa reflexão diária do Evangelho. Hoje, Marcos, capítulo 1, dos versículos 12 ao 18. No Evangelho de hoje, Jesus fala sobre o matrimônio. Ele atravessou a região da Judéia, do outro lado do Rio Jordão, cujo rio onde João Batista realizava batizava as pessoas. Então alguns fariseus aproximaram-se de Jesus, já começaram aquele monte de gente ao lado de Jesus, porque aonde ele ia, ele arrebanhava centenas de milhares de pessoas. E nesta oportunidade, então, os fariseus, para pôr Jesus à prova, chega nele e diz: Moisés assinou a carta de divórcio para a mulher, para a esposa, e tu? O que dizes a esse respeito? Então Jesus diz: Moisés fez isto por causa da dureza dos vossos corações. Desde o início, em Gênesis, palavra que significa origem, primeiro livro da Bíblia, diz que Deus criou homem e mulher. Que fique bem claro, criou homem e mulher. O único casal que é capaz de ter filhos é um homem e uma mulher. O homem com suas características masculinas, espermatozoide, e a mulher com suas características femininas, com os órgãos genitais femininos, com o útero e os ovários. Então, o espermatozoide fecunda o ovário e dá origem a uma vida e constitui uma família. O Deus criou homem e mulher. E para constituir uma família, então Jesus diz que está escrito no primeiro livro da Bíblia: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á a uma mulher. Já não são mais dois, não são mais duas carnes, mas uma só carne. E aí Jesus continua falando sobre o casamento. Então institui-se o sacramento do matrimônio, mais um sacramento que faz parte dos 7 presentes maravilhosos que recebemos de Deus. Não é invenção da Igreja Católica. São sacramentos, são instituídos por Jesus Cristo. E o matrimônio está incluso nesses 7 presentes maravilhosos. Tem muitos que não receberam este presente maravilhoso, pois não acreditam nos sacramentos. Então Jesus ainda diz mais para frente, que está no Evangelho de Mateus, citado também por Marcos: o que Deus uniu, o homem não separa. Quando se casa na igreja, no religioso, está para sempre casado. Mas este Deus uniu e o homem não separa, não significa os papéis. Não é o papel que une o homem e a mulher. Não segura ninguém o papel.
Inclusive eu sou separado, eu sou divorciado. Isto que Jesus fala que o homem uniu, que o Deus uniu, o homem não separa, absolutamente não são as formalidades do casamento, mas a formalidade do coração, que é o amor. O amor é o cimento que une o homem e a mulher. Ninguém é obrigado a ficar com o outro na marra. Não, absolutamente. Se viver como um inferno, brigando, peca mais ainda ficando junto. Mas existe um pequeno grande detalhe: a quebra da aliança. O casal tem que lutar, fazer de tudo para fazer vidas juntos. Recuperar o amor que outrora, quando eram namorados, quando eram noivos. Casamento não é como trocar de camisa, não é como trocar de saia. Casamento é eterno, desde que exista amor. Se acabar o amor, na minha opinião, o amor não acaba, ele pode diminuir, mas não acaba. Tem que ver se é o homem ou se é a mulher que quebrou a aliança. Quebrar a aliança não significa só traição, adultério. Não é só isso que é quebrar a aliança. Quando um declara que não, talvez não fala com as palavras que não existe mais amor, mas começa a ter assim antipatia pelo cônjuge e já não consegue viver mais juntos. Mas se partilhar das coisas da Bíblia e do matrimônio cristão, vai lutar o máximo para restaurar este amor, porque o casamento é indissolúvel. Mas se alguém quebra a aliança, não tem como fazer nada. Se a pessoa não quer ficar junto mais, é porque é sinal que não existe mais amor. Então não existe isto que Jesus disse: o que Deus uniu, o homem não separa. Porque Deus une no amor, não é no papel. E não é justo também, se um dos cônjuges não quer mais dar continuidade ao casamento, o outro não pode casar mais, está cometendo adultério. Isso não existe. Quem carrega a culpa nos ombros é a pessoa que não quis mais ficar juntos. O meu caso, por exemplo, eu nunca quis separar. E não houve motivos suficientes para uma separação. Não houve separação, assim não pode. Se não houver adultério, se não houver violências físicas, se não houver violências morais, não há motivos para separação. E se a pessoa quiser separar sem motivos, ela quebra a aliança. Às vezes a pessoa fala alto, fica bravo, mas isso faz parte do relacionamento entre duas pessoas. O que não pode acontecer é violência física, violência moral e adultério. Caso contrário, nada justifica uma separação. Aquele que quebra aliança, que não quer ficar junto mais, independente se houve traição, independente se houve violência física ou moral, aí este que quebra aliança, só se ele justificar que houve violência física e que houve violência moral, aí é justificável a separação. E quem praticou a violência é quem quebrou a aliança. Quem praticou adultério é quem quebrou a aliança. Mas quem não quer ficar junto mais, sem motivo, também quebra a aliança. E quem quebra a aliança é que leva a culpa nas suas costas. É assim que funciona.
Eu não vejo, por exemplo, um casal que separa porque o outro não quis. Ele não pode pagar o pato a vida toda, ficar sem casar de novo se ele sentir amor por outra mulher. Ele não pode pagar o pato, ainda mais se ele é jovem. Porque além do relacionamento afetivo, espiritual, existe também o relacionamento físico, o sexo. O sexo faz parte da vida humana, faz parte da nossa biologia. É uma necessidade fisiológica, porque ele traz saúde. E quem não pratica sexo perde a autoestima, já não tem estímulo mais. E a saúde também. Pressão alta, diabetes, obeso, todas essas coisas. Então ele não pode se sacrificar porque o outro não quis ficar junto. Com certeza o nosso Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita compaixão, ele vai abençoar também o segundo casamento. Se a pessoa não cometeu adultério enquanto estava com a sua primeira esposa ou esposo, se não cometeu violência verbal, moral e física, ele tem todo o direito de arrumar uma outra mulher. Se a primeira não quis, ou vice-versa, se o marido não quis. Tem todo o direito, ainda mais se for jovem, ainda mais se for saudável. Porque, como eu já disse, faz parte da nossa necessidade fisiológica. Deus fez o sexo não somente para a procriação, principalmente para a procriação, mas também não é só para isto. Hoje, na modernidade, nós entendemos mais isto. Deus também fez para o prazer dos dois, se completarem, sentir prazer de estar um com o outro, dar prazer e receber prazer. Além, logicamente, que o objetivo principal é filhos. Mas nós não podemos interpretar que é só para ter filhos. Senão todo casal teria que ter 20, 25 filhos, se viver aí 30 anos, 40 anos junto. Então, Deus fez também para se fazerem felizes. Os dois também precisam ser felizes. Então, a minha maneira de interpretar é assim. Se a pessoa não tem culpa da separação, foi o outro que lá eu fico nervoso quando eu estou transmitindo o evangelho, que pessoas entram. Tanto horário para entrar, vai entrar logo no momento que eu estou transmitindo o evangelho. Só para terminar, então. A culpa, a pessoa quando não quer mais o outro se sente rejeição. Psicologicamente ele já vai lá para baixo. Então não foi ele que quebrou a aliança. É a outro ou a outra que não quis. Não é só adultério, não é só violência. Eu torno a repetir. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. O pior é ficar brigando a vida toda. Peca muito mais. Aliás, quando um não quer o outro e vai para a cama só por obrigação marital, ele está cometendo adultério. Não tem amor. Está indo só para satisfazer o desejo da carne. É a mesma coisa do adultério. Porque eles brigam, não amam o outro. Então, isto também é mais pecado do que separar, divorciar. Numa boa, sem trair a esposa ou sem trair o esposo. E aquele que não quis, ele é que leva nos seus ombros a culpa de uma separação. Se essa pessoa que não quis casar de novo estará cometendo adultério. Mas aquele que queria e separou contra a vontade não comete adultério quando arruma outra esposa ou outro esposo. Uma boa noite serena, tranquila, no olhar de Jesus, velando pelo seu sono, pelo meu sono, o nosso sono. Shalom para todos. E vamos orar pela paz no mundo. Deus abençoe você.